Boa noite a todos e a todas. É um prazer estarmos aqui nesse momento, né? Em um formato diferente, um formato virtual, mas já estamos um pouco acostumados, né? Esperamos que essa mudança, que a pandemia acabe e quem sabe a gente possa comemorar presencialmente. Este evento é um evento formado pelos grupos dos professores e intérpretes de Libras da gerente do estado de Pernambuco e aqui de Petrolina, em parceria com a gerência que organizou este Setembro Azul, né, que tem como objetivo estimular, né, e festejar o Dia do Surdo, para que toda a comunidade veja a perspectiva de luta das pessoas surdas e que valorize as suas conquistas. Hoje, 2021, né, estamos festejando e queremos, né, todos vocês que possam participar, surdos e ouvintes, intérpretes, professores, instrutores, família, alunos, todos que tenham interesse possam de fato participar. E agora eu quero convidar a professora de Libras surda, que vai mostrar um pouco da cultura surda por meio de uma poesia. O Bitcoin começou muito famoso na Deep Web por causa dessa função de ele ser difícil de rastrear e ele ser semi-anônimo.
Que linda poesia. Você, Elisandra, sempre mostra, é referência na comunidade surda daqui de Petrolina, sempre, porque mostra a sua poesia com muita perfeição. Você é muito importante para toda a comunidade surda aqui de Petrolina. Nós sentimos orgulho. Parabéns, Elisandra. Continue sempre, né, nos influenciando com sua poesia maravilhosa. Parabéns. E agora eu gostaria de informar o quê? Esta semana vai ser uma semana muito importante, né, de Setembro Azul. Nós, né, do grupo de instrutores de Libras, organizamos coisas muito boas para vocês. Por exemplo, amanhã, na terça, vamos ter, pelo Zoom, uma roda de conversa para os professores. Então, se você é professor, tem interesse em participar, é muito importante, né, que os professores possam entender como atender o meu aluno surdo. Se eu tenho um aluno surdo em sala, inclusive, é importante que eu participe para que eu possa aprender um pouco mais, obter mais conhecimentos sobre essa questão. Na quarta, né, vamos ter uma mãe ouvinte, uma filha surda que vai mostrar sobre essa relação, essa comunicação entre família. E vai ser muito importante, né, para que o filho possa se desenvolver, a importância da mãe, né, para que ele possa, de fato, superar-se e que possa, sim. Então, vai ser também pelo Zoom, e é importante que familiares possam participar, surdos também possam participar, é muito importante. Na quinta-feira, vamos ter para os alunos do curso de Libras. Então, é importante que vocês participem também, será pelo Zoom, e não esqueçam o quê? Que é necessário fazer a inscrição. É muito importante, porque o Zoom tem limite, né, de pessoas, e aí é importante que você faça a sua inscrição e possa participar. Terça, quarta e quinta, né, cada dia para o seu grupo. Então, cada grupo é importante que faça a inscrição e que participe para que possa receber o certificado referente a esse circuito, certo? Que é importante para o currículo de cada um, mas, sobretudo, é importante para adquirir o conhecimento. Então, o momento é agora, nesta semana, vamos aproveitar, certo? Bom, agora, quero convidar quem? O professor formado em História, licenciado em História, ele também é diretor-presidente da FENEIS, Minas Gerais, e ele vai apresentar como foi o movimento dos surdos, né, a luta das pessoas surdas aqui no Brasil. Então, agora, vamos assistir à apresentação do palestrante e vocês, caso tenham alguma dúvida, podem aproveitar para perguntar no final, certo? Então, convidamos o professor Antônio Abreu, que é um professor referência no Brasil, que tem uma vasta experiência com relação à luta das pessoas surdas, e vamos agora convidá-lo. Professor Antônio, muitíssimo obrigada por Muito aceitar obrigado, o Elaine. nosso Boa convite. noite. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para essa live. Por conta da Covid, esse sistema de palestras ainda é necessário, né? E é um momento ainda que a gente está em Covid, então é necessário esses momentos ainda para se manter a segurança.
Primeiramente, eu gostaria de fazer uma retrospectiva histórica. A minha primeira escola, né, eu estudei quando criança no Instituto Nacional de Educação de Surdos, e fui lá juntamente com professores surdos, um processo de estudo onde eu aprendi muito, né, do que eu sou hoje. Foi quando eu mudei aqui para Minas Gerais, e participando da Associação de Surdos, de espaços onde se tinha surdos. Esse momento de interação e de aprendizagem, ele foi muito importante para o processo de difusão, né, da Libras, e também eu fui o primeiro presidente, né, dessa associação, da Associação de Surdos lá em Minas. Também comecei a atuar dentro da Confederação Desportiva, também nesse mesmo estado, e foi quando, logo após, eu entrei para a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos. A FENES, ela tem como primeiro objetivo de difundir a língua de sinais para o Brasil como um todo, coisa que antigamente nós não tínhamos. As reuniões eram sempre feitas em casa, na rua, e sempre ainda se existiam muitas barreiras ao longo desse todo esse processo. Foi com muita luta, com muita arregaçar de mangas, né, que a gente conseguiu difundir a língua de sinais e também ter uma apropriação mais da Federação Nacional de Educação de Surdos. Meu slide, por favor. O slide, por favor. Então, esse foi um dos primeiros movimentos, né? Tinha mais ou menos 4.000 pessoas. Esse evento foi em 2001, foi um marco, né, histórico, quando se colocaram a possibilidade de fechar, né, de fechamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos. E, juntamente, nós fizemos diversas passeatas, né, movimentos, para que isso não acontecesse, né, para que o Instituto não fechasse. Mas a gente primeiro precisa fazer uma retrospectiva histórica, né, até chegar nesse ano de 2011, foi quando houve, né, o risco de fechamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Pode passar esse slide, por favor? Então, falar de protagonismo surdo, a gente precisa primeiro entender essa perspectiva e toda a conjuntura, né, do surdo. Automaticamente as pessoas pensam que os ouvintes levam, né, e acabam não tendo, né, os surdos acabam não tendo autonomia, mas a gente precisa compreender que eles possuem sim autonomia e automaticamente disso são eles que encabeçam a grande maioria dos movimentos relacionados às causas surdas, né? Passando essas informações há muito tempo, a gente foi encabeçando e foi quando a gente desenvolveu essa imagem, né, que dá um basta, né, essa falta de autonomia que muitos surdos não tinham. Principalmente no que diz respeito a Libras, né, a difusão da Libras como um todo. Pode passar o próximo. Então, como está organizado nessa esfera da comunidade surda no Brasil? Dentro desse contexto, dessa conjuntura, existe-se a política de educação voltada para a educação de surdos, a língua de sinais, a Libras, como o meio de comunicação das pessoas surdas, até para quebra de barreiras como um todo. Automaticamente, se as crianças surdas elas não aprendem língua de sinais, elas acabam não tendo essa autonomia. A igualdade também de direitos sociais e humanos, nessa perspectiva do que compõe a comunidade surda, a legenda em português na televisão, filmes, né, nacionais.
a TV da janela de Libras, closed caption, a presença de tradutores e intérpretes na tradução, né, não como o tradutor-intérprete sendo o protagonista, né, mas sim o surdo. A presença também de tradutores e intérpretes, a entrada, né, e permanência de surdos no mercado de trabalho, até uma questão também da conscientização dessas empresas. A questão também da formação superior desses surdos, né, e também automaticamente a vaga no mercado de trabalho. E principalmente também dentro desse contexto, as associações, né, e a representatividade das associações e federação. Se não existe associação e federação, automaticamente a luta ela acaba sendo quebrada, né? As associações elas têm esse papel de automaticamente de engajar os movimentos, de representar os surdos em diversos tipos de ações. Então a gente percebe que existem alguns locais, né, que se não se tem associação, então é importante que se tente, né, implantar essas associações onde não se tem. Então, a gente primeiro precisa fazer uma retrospectiva, né? Em 1999, ocorreu o primeiro congresso, né, latino-americano de bilinguismo de educação, foi mais ou menos 2.000 pessoas que participaram desse congresso. Dentro desse congresso teve uma programação de teatro, música, e foi um evento onde se tinha, né, maiormente a participação de apenas surdos. Não se tinha tradutores e intérpretes, existiam as comissões dentro desse congresso, e o tema desse primeiro congresso era a educação que nós surdos queremos. Esse quinto congresso latino-americano, em 1999, foi muito importante e imprescindível para que se engajassem, né, os próximos movimentos e também se lutasse junto ao governo por essa questão, né, do reconhecimento do surdo, da autonomia e também da difusão da língua de sinais em todo o Brasil. Foi um momento onde se houve muitas explicações, né, sempre tendo o surdo, né, como protagonista desse congresso todo. Foi a partir daí que as pessoas elas começaram a entender e também que os surdos automaticamente eles começaram a ter, né, no Brasil todo outros surdos como modelo. Pode passar o próximo slide. A partir desse congresso, né, foi possível também a elaboração de um documento. Esse documento aqui, que eu estou mostrando para vocês. Tem a parte também do sumário. Todo relacionado à língua de sinais, à educação, à formação de professores. Também relacionado a diversas questões relacionadas à área, que antes, né, não se tinha nenhum papel norteador que norteasse, né, a educação de surdos como um todo, né, no Brasil. Então, a partir do quinto Congresso Latino-Americano, foi possível que a gente organizasse esse documento para que, né, se pudesse, de um certo modo, ter algo mais concreto, né, coisa que não se tinha, um documento onde se tivesse toda essa questão relacionada à educação de surdos. Pode passar, próximo slide. Quando foi no ano de 2000, a partir também, né, das experiências vividas no quinto congresso, começou-se, né, um curso para instrutores, professores instrutores relacionados dentro, né, da FENEIS com base no quinto congresso latino-americano. Foram 88, né, estados que participaram desse curso, 76 surdos, né, de todo o Brasil, relacionados à questão da estratégia, à questão metodológica, né, de ensino de Libras. Então, esse curso ele foi ofertado, né, por mim também naquela época. Foi um momento também onde os surdos, né, foram a Brasília também para poder entender como era o curso, discutirem, né, os aspectos educacionais. E foi a partir também desse curso onde
começou-se, né, a entender todo o processo, de como é que se dava o processo de ensino de Libras pelos professores surdos. Posteriormente, né, em 1993, a gente já havia, né, desde lá, organizando e de um certo modo, pedindo, né, de um certo modo, reconhecimento da língua de sinais. E depois, posteriormente a esse curso, no ano de 2002, o Senado, né, ele aprova um projeto que reconhece a língua de sinais. Pode passar o próximo slide? Foi votado, né, nessa época, e foi aprovado, né, considerado em plenário a adoção, né, da língua de sinais como forma de comunicação e expressão dos surdos. Isso era em todo o Brasil. Foi um momento marcante, né, que debruçou da gente, né, muito trabalho, e aí muitas críticas também relacionadas a todo esse processo, mas, enfim, tudo isso não foi suficiente para que nós deixássemos, né, de levar isso adiante. Próximo slide. Então, em 2002, a Lei 10.436, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, ela foi criada em 24 de abril de 2002, regulamentada pelo Decreto 5626, de 22 de dezembro de 2005. Foi graças a esse decreto regulamentando a lei relacionado aos profissionais, à formação em nível superior. A partir de 2005, a gente tem uma estruturação melhor da educação de surdos, coisas que antes, né, não se tinha. Foi quando foi criado o ProLibras, porque automaticamente não se tinha profissionais para atuarem na área de Libras. Às vezes a gente vinha profissionais até a gente, mas não tinha uma formação. Foi quando foi criado o ProLibras para poder certificar, né, essas pessoas, saber se elas tinham proficiência. Isso, né, a nível Brasil de um todo. Tudo a partir do decreto 5626. Foi a partir desse decreto que a gente começa a dar corpo a educação de surdos, né, como um todo, de forma oficial, graças a esses dois dispositivos legais. Muitas pessoas, né, falam que mas esse decreto, né, automaticamente é ultrapassado, mas foram esses dois documentos que nortearam, né, e norteiam todo o processo de educação de surdos hoje. Foi um trabalho né, que foi aprovado dentro dos ministérios. Eu estava presente nesse dia e contou, né, com a colaboração de muitas pessoas, a questão também relacionada foram diversas viagens, né, idas até Brasília, ligações, e-mails. Foi um momento, de fato, né, bem doloroso, né? Foi muito trabalhoso para que hoje a gente, né, tivesse esses dois dispositivos legais. A partir daí, começam a ser publicados diversos outros materiais relacionados à educação de surdos, como esse primeiro impresso, né, da língua brasileira de sinais, diversidade na educação. Foi um material também que foi estruturado por pessoas surdas. A gente deu, né, um exemplar desse e também um mérito, né, de honra a essa professora, que está aparecendo na imagem, por ter, né, de um certo modo, participado em todo o processo de construção desse material também. A criação de cursos, né, se deu, os centros de apoio ao surdo também, foi tudo construído a partir destes documentos, a partir, primeiro, da regulamentação da lei, o decreto, posteriormente, a organização de outros materiais, que se deu também a criação do Centro de Apoio ao Surdo, onde, né, se tinha surdo, onde se pudesse ter cursos, né, de formação de instrutores, né, professores e instrutores, enfim.
Próximo slide. Hoje nós temos, né, posteriormente a essas leis, a presença de tradutores e intérpretes e a difusão de língua de sinais em diversos espaços. É lógico que ainda não se tem uma perfeição, né, existem falhas ainda, falhas profissionais, tecnológicas, e aí a gente percebe, se comparar, algumas pessoas pensam, né, que os Estados Unidos é um país que não tem, né, ou melhor, que não tem erros. E o Brasil ele foi o primeiro país a desenvolver e a reconhecer e a ter esses trabalhos relacionados. Aí muitas pessoas colocam que, mas falta, né, a acessibilidade, né, em alguns espaços, né, mas é necessário que os surdos, né, juntamente com a comunidade surda, eles façam, né, engajem, né, melhor os movimentos para que as coisas aconteçam. Próximo slide. Diversos foram os eventos, as passeatas, né, os movimentos relacionados aos surdos, tanto no dia, né, se comemora o Dia Nacional da Libras, quanto também o Dia Nacional do Surdo. Né? Essas duas datas, tanto o Dia Nacional da Libras como o Dia Nacional do Surdo, são duas datas, né, muito importantes e que mostram, né, que dão autonomia ao surdo. Graças a essas diversas passeatas e movimentos e articulações, né, comemorações para que as pessoas, para que essas duas datas fossem consideradas, né, até para que as pessoas tivessem também consciência e uma conscientização relacionada à difusão da Libras e também da participação da educação dos surdos. Muitos surdos acabaram tendo prejuízos assim imensuráveis relacionados a essa falta de autonomia. Próximo slide. Posteriormente, também a esses dispositivos legais, a esses movimentos, começou-se a ser publicado diversos materiais, né, relacionados à educação de surdos como um todo, ao reconhecimento da língua de sinais. Foi um momento onde se também teve diversas passeatas e participação em movimentos, né, que endossassem a representatividade da FENES como um todo. Essa imagem que foi um movimento que teve em Brasília, quando muitos surdos, né, de todos os lugares, mais ou menos 4.000 pessoas, eu estava presente também nesse dia, e todas as pessoas foram para Brasília para requerer também essa questão da visibilidade, comemoração. Patrícia Rezende, também uma professora militante na educação de surdos, ela também esteve em alguns eventos em Brasília para requerer a questão da autonomia do surdo, né, automaticamente, e trazer essa necessidade de, se os ouvintes podem, às vezes, requerer alguma coisa, participar de movimentos, porque os surdos também não podem, né? Pode passar o próximo slide. Essa imagem é uma imagem mais recente, foi agora, mais recentemente, ano passado, quando começou-se a instituir a educação bilíngue dentro da LDB. É algo que é automaticamente relacionado, né, à comunidade surda, então Flaviane Reis, diversas outras professoras surdas, doutoras, começaram a organizar esse projeto lá e apresentaram ao Senado. O Senado gostou muito da elaboração desse documento e depois acabaram se esfriando, né? Entrou a Covid e aí automaticamente isso foi engavetado. Foi quando mudou a diretoria da FENES, a professora Flaviane, que hoje responde pela diretoria de políticas educacionais, e políticas educacionais como um todo, elas precisam, né, automaticamente serem trazidas por
foram trazidas por vários professores, inclusive doutores, que trouxeram, né, essa perspectiva mais relacionada à educação de surdos. Depois de organizar esse documento, diversas universidades também compunham a organização desse projeto, onde foi apresentado no Senado com foco, né, à educação de surdos, à língua de sinais. E essa imagem retrata quando Flaviane começou a trazer de forma detalhadamente a necessidade de se criar, dentro da Lei de Diretrizes e Bases, né, a educação bilíngue como modalidade de ensino. Foi uma discussão bem demorada, automaticamente muitas pessoas ainda não entendiam, né, muito bem do que se tratava, né, o projeto como um todo, e lá tinha diversos outros deputados e juntamente uma comissão, né, de surdos, com a presença de surdos, pessoas ouvintes, e se tinha dentro dessa comissão mais surdos, e começaram, né, a se discutir dentro dessas comissões e também, né, tentar que os partidos também entendessem o projeto. Eu não atuei dentro desse processo, foi Flaviane juntamente com outros professores, e por 513 votos, né, foi possível, né, a aprovação desse projeto, né, após uma longa conversa com diversos partidos, a fim até de explicar para eles como era que foi funcionado, como funcionava, né, todo esse projeto. Tinham 513 pessoas nesse dia e 408, né, pessoas votaram sim, 19 contra, né? Foi um momento que foi acompanhado, né, por lives, e de um certo modo, nesse sentido, a Covid foi até um aspecto positivo, porque a gente pôde acompanhar toda a transmissão, né, desse evento. E aí, posteriormente, foi mudando a data, procrastinaram um pouquinho para essa questão da lei, e depois, posteriormente, né, logo mais ou menos uns 4 dias, o projeto ele foi aceito. Pode passar? E hoje nós temos a Lei 14.191, de 3 de agosto de 1991, que vai dispor, né, sobre a modalidade de educação de surdos dentro da LDB. A Lei 9394, de 1996, uma lei bem antiga que traz, né, todos os fundamentos relacionados à educação de surdos, ou melhor, a educação básica, perdão. Então, dentro dessa lei, existem diversos dispositivos, né, relacionados ao ensino infantil, ao ensino fundamental, as modalidades, né, que tangem a educação como um todo, a educação de jovens e adultos, a educação à distância também como modalidade de ensino que muito presente em todo o processo de educação. Então, em 1996, né, eu fico a pensar que já se falava de educação à distância, né, dentro das universidades, também relacionado à tecnologia e ao uso de celulares, à internet, né, todos esses aparatos tecnológicos que foram, né, sendo criados e desenvolvidos ao longo dos anos. Há também a educação quilombola, que também está, né, presente dentro da LDB, a educação também de surdos, e por que, né, não ter a educação bilíngue dentro da LDB? Nós surdos, então não podemos, né, criar talvez uma modalidade relacionada, né, à educação de surdos, né, dentro da Lei de Diretrizes e Bases. Aí muitas pessoas, muitos diziam que não pode, né, enfim. E aí vocês vejam a dimensão que a LDB como um todo, dentro, né, desse aspecto de modalidade, também tem a educação do campo, né, e por que não ter nada relacionado à educação bilíngue? Então, graças a esses dispositivos legais, a Lei 10.436, o decreto, a gente, né, pediu
para que seja instituído a educação bilíngue dentro. É importante, inclusive, que vocês leiam, porque muitas pessoas pensam, é obrigado, né, a serem construídas, né, escolas, né, está relacionado à questão da construção, né, de escolas. Nesse contexto, a educação bilíngue é trazida como modalidade, né, modalidade de ensino dentro da educação básica. Então, é importante que vocês leiam para poder entender, né, todo esse processo. Não foi fácil, foi um processo de muito trabalho, né, de muita discussão para que isso fosse aprovado. A gente agradece, né, a diversos senadores e deputados, ao presidente também, Bolsonaro, e outras pessoas relacionadas. A gente agradece a eles por terem aceitado o projeto como tudo, né? Para mim, surdo não foi algo fácil, foi algo, de fato, muito demorado. E depois de um trabalho conjunto, né, de muitos surdos, depois foi levado, né, esse material. Muitos acabam ainda não entendendo, mas a federação, ela também vem com essa participação, né, automaticamente relacionada, né, à associação de surdos. E aí eu penso que né, talvez pensam, o trabalho acabou, né? Não, o trabalho só está começando, a gente ainda precisa estruturar muita coisa relacionada à educação de surdos, como é que vai se dar toda essa modalidade. Então, é muito importante, né, que nós tenhamos esses dispositivos legais para que a gente possa até lutar, né, pelos direitos como todo. Alguns governantes, às vezes, mentem no sentido de mas isso não tem lei, né? Enfim. Eu pergunto, muitos surdos acabam não entendendo ou não conhecendo, por exemplo, a Constituição Federal. É importante, né, que nós surdos tenhamos, né, essa consciência de ter todos esses dispositivos legais em mente para que a gente possa ter um respaldo legal para cobrar os nossos direitos, né? Próximo slide, por favor. Enfim, esse sinal representa, né, uma influência no sentido de difusão da língua de sinais em todo o contexto, em toda a faixa etária, mas sempre, né, tendo como primícia a difusão da língua de sinais. Sempre em apoio, né, da FENES, das associações. Eu agradeço pela atenção. Obrigado. Agora, eu gostaria de agradecer a você, Antônio, pela sua palestra, por todo o histórico que você passou para nós de luta, de conquistas, até hoje, em 2021, por todas as leis para o bilinguismo e tudo relacionado com a luta de todo o Brasil unido, nas associações, nas redes sociais, em tudo que vimos e torcemos e finalmente conseguimos o bilinguismo. Eu sei que realmente não foi fácil, mas conseguimos. Obrigado a Deus e parabéns a Antônio, parabéns também a todos que participaram dessa conquista por anos, para toda essa luta no Brasil, para que a Libras fosse difundida e todo o processo legal do bilinguismo, do ensino do bilinguismo, de toda a comunidade surda, que sempre lutou a cada dia. Realmente, ainda precisamos continuar, ainda há o que melhorar, ainda falta algumas coisas, mas nós vamos continuar lutando, vamos continuar buscando melhorias e não vamos nos acomodar. Vamos continuar a lutar, porque isso é importante, essa luta diária. Queríamos agradecer a Antônio por todas as suas explicações e por representar a comunidade surda.
E também poderíamos abrir agora para perguntas no chat, falar suas opiniões, fazer algumas perguntas no YouTube. Vocês podem utilizar o chat para fazer perguntas. Será que nós temos alguma pergunta? Se vocês desejarem perguntar, podem colocar alguma pergunta no chat, que aí o Antônio poderá responder. Parece que não temos nenhuma pergunta no chat. Não temos perguntas no chat. Eu não estou conseguindo visualizar o chat. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta a Antônio. Antônio, você pode nos explicar um pouquinho, para ficar claro, sobre a questão do bilinguismo? Sobre o decreto, como é que é, o que é? Explica para a gente quais são as possibilidades na escola, de construir uma escola, ou uma sala, ou como são as crianças, qual o objetivo na escola, construir uma escola bilíngue para todos os surdos, quantos, e na escola, uma sala, como seria, quantos surdos, você pode explicar para a gente entender claramente? Melhor, porque às vezes amplia o nosso entendimento. E aí conseguimos, a gente já entende que já foi aprovado a lei do bilinguismo, mas como é que é? Vai ser uma escola? Por favor, nos explique mais claramente, por gentileza. Então, antes se falava muito de inclusão, né? Se fala ainda muito sobre inclusão e igualdade dentro da educação, mas quando a gente fala da educação bilíngue, automaticamente é uma educação voltada, né, para a educação de surdos, onde a língua de sinais, né, a Libras, ela tem, né, está como L1, dentro de diversos espaços relacionados à educação bilíngue, onde o professor, né, a primeira língua de instrução, né, no caso, vai ser a Libras. Hoje nós temos algumas ações como o atendimento educacional especializado, né, e alguns arranjos que são feitos dentro da inclusão como um todo. Mas nós temos ainda hoje, não é necessário, né, se construir necessariamente escolas, né, pode-se aproveitar, né, os espaços que já estão construídos, já existem, né, para poder se instituir na educação bilíngue. Né? Então, não se falava muito sobre a educação bilíngue há muito tempo atrás. Se falava muito sobre inclusão, se fala ainda muito sobre inclusão. Então, automaticamente não se tinha, né, a educação bilíngue relacionada à educação como um todo. Então, dentro desses espaços educacionais, os conteúdos a serem trabalhados, eles precisam ser norteados por esses conteúdos que são falados dentro da educação bilíngue. Nós temos hoje os espaços, né, inclusivos, que precisam automaticamente serem transformados, né, espaço bilíngue, onde os professores possam, em língua de sinais, trazer todos os aspectos culturais relacionados aos conteúdos em si, aspectos sociais, né? A gente percebe que na inclusão, às vezes, se perde muita coisa, né? O tradutor intérprete não consegue acompanhar, né, toda essa linha. Então, com a educação bilíngue, né, o professor ele tem essa autonomia para, a partir da língua de sinais, ele trazer todo nesse contexto educacional. Né? Por exemplo, em Petrolina, com relação a pode-se criar, né, uma escola bilíngue, ou também pode ser criada, né, uma classe, né, bilíngue.
Mas a gente percebe que, às vezes, é mais cômodo para as prefeituras, né, para o município, apenas colocar, né, os alunos dentro de salas ditas inclusivas e, né, não se tem uma preocupação. A gente tem uma 35%, né, por cento das crianças nessa escola, né, elas sabem língua de sinais, então é mais ou menos que assim é construído, né, esse espaço. Muito obrigado pela sua explicação, foi muito clara, nós entendemos. Agora eu gostaria de pontuar mais alguma coisa. Há pouco tempo, nós começamos a falar sobre o bilinguismo, sobre a lei, isso foi muito bom, mas eu queria lhe perguntar, por exemplo, a Libras... Perdão, Rodrigo, você pode me ajudar que a internet aqui travou um pouco. Com relação à questão da educação, né, de surdos, existem metodologias próprias criadas para o ensino, né, de português como L2 dentro, né, da educação bilíngue. Quais são as estratégias, as metodologias, né, os materiais relacionados a essa questão, né, se existem materiais prontos pelo Ministério da Educação, né, de Cultura, o Ministério hoje oferece materiais, né, que possam auxiliar as escolas, né, bilíngues, classes bilíngues, né, tanto ao português como a Libras como um todo. Muitas das vezes, a gente não vê o que está por dentro daquela pessoa. A angústia, a ansiedade. Para os ouvintes, né, algumas vezes você tem mais falar sobre se estressar, ele conversar, a pessoa prefere, que está triste, vai lá para fora, né? Mas não sei. Então, as diretrizes curriculares, né, relacionadas a L1, né, a língua de sinais, ao programa, né, tanto de L1 como L2, elas existem e elas ainda vão ser, né, publicadas, né, desenvolvidas. Precisa-se também ter, né, cursos de formação, né, continuada para essa questão da educação bilíngue, tanto Libras, né, como L1, como português, como L2. Já está sendo organizado esse processo, logo ele vai ser, né, publicado. Esses cursos de formação também bilíngues para professores, como se planejar, né, as metodologias, detalhadamente esse material está sendo construído, nós estamos aguardando esse material ser terminado de ser elaborado, com base também da BNCC. Todo esse currículo, né, a gente percebe que não se tem, né, não se fala de língua de sinais, não se fala de Libras. Então, esse material também está sendo elaborado, ele automaticamente segue, né, uma relação com a BNCC. Não é um trabalho fácil, é um trabalho demorado, é de responsabilidade do MEC, né, a FENES sempre tem cobrado, né, deles a organização desses materiais, tanto como o L1 como o L2, né, é o material que está sendo organizado. Logo, logo vai ser publicado. Né, mas o primeiro passo já foi dado, porque antes, né, se falava muito sobre a educação bilíngue, mas não tinha um material norteador ainda. Né, mas posterior à inserção da educação bilíngue dentro da LDB com modalidade de ensino, nós temos algo, né, um respaldo maior para a organização, tanto desses materiais como também dessa formação. Muito bem, muito obrigado, eu concordo. Muito obrigado a todos, obrigado pela explicação de Antônio, é muito importante realmente. São coisas novas, o bilinguismo é algo novo, são coisas que a gente está ansioso, estamos ansiosos, mas vamos com calma. A gente precisa ter calma, atenção, cuidado, é muito importante. Nós precisamos que a sua explicação foi muito clara e eu torço muito para que no futuro você seja convidado novamente para explicar mais profundamente todos os detalhes envolvidos no bilinguismo. Isso é muito importante para nós, nós estamos preocupados.
com as questões do Brasil, nas cidades, estados, em todos os lugares, como será o ensino, a qualidade, quantidade, para que ninguém não haja prejuízo no ensino, para que a educação seja uma segurança para todos. Então, todos nós gostaríamos de agradecer. Eu gostaria de apenas trazer, né, graças a todas essas políticas educacionais que se tem hoje a instituição, tanto, né, da educação de surdos. Veja se talvez Pernambuco não tem, né, uma diretriz, algo que norteie todo esse trabalho. Aí, às vezes, as pessoas ficam sempre esperando, né, pelo órgão federativo, né, mas veja se o Estado talvez não se dispõe de alguma coisa, né, enfim, veja, analisa. Às vezes sempre, né, ficam esperando, né, que a federação, que o órgão federativo, né, faça alguma coisa, mas é importante também que os estados eles tenham autonomia, né, mas existe esse material que está sendo feito para aprofundar nesse processo de educação. Aqui em Petrolina, a questão do... Nós temos algo parecido, por exemplo, foi criado em 2018, e iniciou-se um trabalho até hoje. Nós vemos isso em sala de aula, salas bilíngues, e isso é resultado de muita luta, mas queremos que a educação melhore. E a gente pensa assim nas crianças no futuro, nas escolas, como vai ser para as crianças, são poucas. E então é importante focarmos na educação dos surdos. Tudo foi detalhado, explicado. Nós agradecemos o convite para que no futuro também se explique mais detalhadamente, explicar claramente para todos nós. Foi muito bom, muito obrigado. Então, vejam, né, existem já municípios que já têm, né, um trabalho já desenvolvido, né, um projeto já elaborado, que inclusive pode servir como documento norteador para outras, né, instituições. Então, se você já tem um projeto, vocês podem já reaver uma verba, né, algo federativo, e vocês podem apresentar, né, e algo para que seja enviado, né, algum recurso para a educação, né, bilíngue como um todo aí. Certo, ok, obrigado. Nadiane, você quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Então, agora nós convidamos Nadijane, vamos ver Nadijane na tela. Depois desta explanação, né, maravilhosa do professor Antônio Campos de Abreu, a gente só gostaria de agradecer, né? Ficou claro, as pessoas já colocaram aqui no chat diversas vezes que foi uma explanação clara, que conseguiram de fato entender todo esse processo do movimento da comunidade surda, né, pelos seus direitos, que é um movimento que não acabou, né, mas que vai dar continuidade, sim, todos os anos, né, nesta luta pela igualdade, nesta luta pela valorização da língua de sinais, nesta luta pela valorização do ser surdo. Então, a gente agradece bastante ao professor Antônio, a gente conhece, né, sabe da luta, que é uma pessoa, um sujeito surdo que, de fato, assumiu a sua condição enquanto pessoa surda e que luta, né, que é referência no Brasil. Então, a gente agradece bastante, né, pela essa explanação, mostrando aqui no Vale do São Francisco o quanto a pessoa surda pode e é capaz, né? A gente, muitas vezes, a sociedade pensa que o sujeito surdo tem uma deficiência, que ele não pode, que ele fica sempre submetido àquele que é maioria, né, que é o ouvinte, mas a gente consegue, por meio dos contatos, por meio de todas as informações que foram passadas pelo professor, entender de fato
que a pessoa surda, ela é sim capaz e que ela pode sim buscar, lutar pelos seus direitos e pode assumir, né, a sua autonomia enquanto pessoa. E aí a gente está aqui enquanto NID, né, o Núcleo de Inclusão e Direitos Humanos e Cidadania da Gerência do Sertão do Médio de São Francisco, e a gente gostaria de agradecer ao professor Antônio, né, pela explanação, agradecer também aos intérpretes que participaram desse momento, né, ao intérprete Jeanson, que está traduzindo agora, e também a Rodrigo, que fez a tradução também. Gostaríamos de agradecer às professoras, instrutoras de Libras, que participam da nossa regional, a professora Elaine Cardoso e também a professora Elisandra. E, de um modo bem especial, agradecer também ao técnico Michelangelo, que também é intérprete conhecido como Michel, e aí ele está aqui nos assessorando nesse momento de transmissão. E, para finalizar, dar um recadinho da professora Anete, né, Anete Ferraz, que é a gerente da nossa regional, e ela mandou um abraço para todos, infelizmente não pôde estar participando, né, pela agenda, mas mandou um abraço para todos, em especial a comunidade, né, o povo surdo, e aí afirmando novamente a vontade dela enquanto gerente de estar sempre colaborando para o desenvolvimento de todas as pessoas e também das pessoas surdas. Certo? Então, muito obrigado a todos que participaram, né, que estão aqui no chat agradecendo, dizendo da importância da temática, várias pessoas, professores, alunos dos cursos de Libras, familiares, pessoas surdas que participaram conosco. Muitíssimo obrigada, né, e que a gente continua nesse circuito de rodas de conversa. Amanhã a gente tem o encontro com os professores, né, pelo Zoom. Na quarta-feira será o encontro com familiares e surdos. E na quinta-feira será o encontro com os alunos do curso de Libras. Certo? Elaine, você pode, né, encerrar o nosso encontro. Obrigada a todos. Eu só tenho a agradecer a todos por estarem aqui presentes, obrigado. Também as explicações da Nadiane, eu agradeço a Nadiane, a todos os preparativos. Hoje é o primeiro dia, amanhã nós vamos continuar e vai até quinta-feira. Então, nós agradecemos a Antônio pela palestra, muito importante. O Antônio ainda quer fazer um agradecimento final. Vamos dar atenção. Eu gostaria de agradecer muito, né, a toda a organização do evento, aos tradutores e intérpretes. Eu também gostaria de agradecer, principalmente a nós, né, surdos, no sentido de autonomia, né, que é nos dada. Eu fico muito feliz, né, de ver que nós temos professores e tradutores intérpretes, né, numa cidade no interior, em Petrolina, mas que estão unidos, né, e fortes juntos em prol da causa, né, relacionada à educação de surdos. Tanto os professores, né, surdos, quanto tradutores e intérpretes, sempre unidos, né, em prol de um bem comum, né, voltado para a educação de surdos, né, também aí relacionado ao interior. Muito obrigado, um abraço a todos, até lá.
Michel, você não vai aparecer, não? Se ele aparecer, some lá Ah, é. de lá tá a Mas já tela. terminou. Eu já consegui. Já terminou? Ainda está em transmissão? Corta o áudio, tá ouvindo aqui o áudio no YouTube ainda, viu?